Segundo Reis, capítulo de número 6, versículo de número 8. Quem achou diz amém. Então o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. E pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. E orou Eliseu e disse: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Te adoramos, Senhor, te glorificamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na tua casa, para exaltar, glorificar e engrandecer o teu nome. A palavra é tua, a Ives, ela pertence a ti, e nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Que mais uma vez o teu Espírito, ele tenha liberdade em passear por essa igreja essa noite. Salva, cura, batiza, transforma, faz aquilo que apraz ao teu coração. Deus, amarra-nos no teu altar, leva, Senhor, a nossa mente cativa a ti, e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto, e nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção, me empresta sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel àquilo que o Espírito de Deus já tem comunicado ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vai perceber que o que está acontecendo aqui não é nada diferente do que a nação de Israel já está acostumada a viver. A nação de Israel, a sua história, ela é marcada, biblicamente falando, por muitas guerras, por muitos embates. Quando você lê o período de peregrinação pelo deserto até a chegada da terra prometida, esse momento que o povo de Deus vive é marcado por muitas lutas, por muitas batalhas. Quando eles chegam na terra prometida, você percebe ainda outros povos se indispondo com a nação de Israel para guerrear. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, talvez seja a guerra mais famosa da Bíblia Sagrada. É quando Golias se apresenta durante 40 dias, pela manhã e à tarde, propondo que tivesse um homem da nação de Israel para guerrear com ele. Então você percebe que o que acontece aqui não é diferente. Todos os momentos que você vai ver
a Bíblia narrando sobre uma guerra, você vai perceber o inimigo com intenções muito claras, querendo destruir o povo de Deus. Mas a particularidade do capítulo de número 6 de 2 Reis, não é a guerra, mas é a forma que essa guerra está sendo montada. Porque a Bíblia diz que Ben-Hadad, rei da Síria, ele deseja, como outros reis já desejaram, destruir a nação de Israel. A diferença é que ela não traz uma guerra clara como os outros reinos fizeram. O que a Síria está querendo fazer é surpreender a nação de Israel, é ter vantagens através de um laço de morte, através de uma situação. É por isso que a Bíblia diz que o inimigo ele vai estudar o lugar aonde a nação de Israel deve passar. Ele vai preparar um acampamento, uma emboscada, vai criar um ninho do passarinheiro, um laço de morte, porque ele pensa, o povo obrigatoriamente vai passar por aqui, e se eu montar uma cilada, uma emboscada aqui, e conseguir surpreendê-los, eu terei vantagem naquilo que eu desejo fazer, que é destruir a nação de Israel. Então vai montar um acampamento de guerra esperando. A qualquer momento eles passam, a qualquer hora eles vão passar. Mas a Bíblia diz que eles esperam um tempo, talvez 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eles esperam o dia inteiro. O povo de Deus chega onde deveria chegar, não passa pelo acampamento de guerra, não passa pelo lugar onde eles montaram a estratégia. E o inimigo pensa, ué, mas não era esse o itinerário? Mas não era esse o roteiro que eles iam seguir? Eu montei a cilada, mas eles não caíram no lugar onde eles deveriam cair. E pode ter acontecido algum imprevisto, alguma coisa pode ter saído do cronograma. Então ele vai traçar uma nova estratégia, vai remanejar esse acampamento para um outro lugar, vai ver como pode destruir esse povo. Mas a Bíblia diz que mais uma vez está tudo preparado para a nação de Israel cair ali. Passa 1, 2, 3, algumas horas, e o povo de Deus que deveria cair naquele lugar, chega aonde deveria ter chegado e não passa por ali. O inimigo pensa, não deu certo uma vez, não deu certo 2 vezes, pode ser sorte, pode ser algum imprevisto, mais uma vez. Ele vai remanejar o acampamento, vai traçar uma nova estratégia, vai montar uma cilada, e ele pensa, eu conheço o itinerário, eu sei o ônibus que pega, eu sei a hora que sai, a hora que entra, eu sei qual é a rotina dessa casa, dessa família, e se eu armar um laço de morte aqui, ele cai, ela vai cair, por certo eu vou ter vitória, está tudo preparado. O inimigo já orquestrou tudo, mas mais uma vez, espera 1, 2, 3 horas, o dia inteiro, o povo de Deus chega aonde deveria ter chegado, e o laço de morte não consegue ser concluído, e o inimigo pensa, alguma coisa está acontecendo, porque a Bíblia diz, nenhuma nem 2 vezes, ou seja, inúmeras vezes isso acontece, e para isso estar acontecendo dessa forma, ele pensa, só pode ter alguém dando informações privilegiadas ao rei de Israel. Tem alguém daqui pegando meus planos e entregando para eles, de maneira que quando eles devem passar por ali, eles trocam o itinerário, eles saem do roteiro, e aí eles nunca vão cair no laço de morte. Ele vai procurar os seus oficiais e vai pressioná-los dizendo, vem cá, vocês não vão me fazer saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem está pegando informações privilegiadas aqui e está entregando a eles? Não é possível que todas as vezes que eu penso que eles irão morrer, que eles irão cair, eles antecipadamente já estão prevendo os meus passos e saem daquele roteiro sem que nada houvesse acontecido. E eu imagino numa reunião fechada daquelas, alguém levantando a mão dizendo, rei, permissão para falar, e o rei dizendo, fala, e ele explicando, o que acontece aqui não é falta de fidelidade de quem está ao seu lado, o que acontece aqui é excesso de fidelidade de quem está do lado de lá. Eu imagino o rei dizendo, explica para mim esse mistério, porque eu ainda não entendi. Ele dizendo, eu vou explicar, é porque eles têm um profeta lá, e o nome desse profeta é Eliseu, e todas as vezes que você arma um laço de morte para eles caírem, a estratégia é boa, o plano é perfeito, o material bélico é de ponta, só que todas as vezes que você arma um laço, Deus visita esse profeta, entrega para ele aonde está o laço e troca o roteiro. Ele entrega para o rei troca o roteiro. E tem um detalhe, até
o que você faz na tua câmara de dormir, no teu quarto, o Deus de Eliseu vê. Entrega para o profeta, e o profeta entrega para o rei, e esse povo, ele está blindado. Aí o rei entende, então peraí, enquanto houver alguém sensível à voz de Deus, eu não consigo destruir a coroa, não. Enquanto houver alguém alinhado com o céu, eu não consigo matar essa casa, não. Enquanto houver alguém sensível à voz de Deus, eu não consigo destruir essa família, não. O inimigo disse: esquece o exército, esquece a coroa, me dá o endereço de quem ora, me dá o endereço de quem vai para o culto, me dá o endereço de quem está alinhado com Deus. Porque se eu preciso, para destruir esse filho que nem aqui dentro está, destruir essa mãe de oração, se for preciso para destruir esse marido que nem aqui está, destruir esse filho de oração, eu quero quem ora agora, eu quero quem vem para a quinta-feira profética, eu quero quem anda nos mistérios de Deus. Me dá o endereço dele. Será que você não percebeu que tem gente que entrou por essas portas como um alvo nas costas, pastor? Parece que tem um alvo. O diabo te ataca da direita, te ataca da esquerda. Por quê? Porque ele entendeu: enquanto houver uma mulher de joelho, enquanto houver alguém de oração, enquanto houver adolescentes incendiados como esse, teu marido pode não estar aqui dentro, teus filhos podem não estar aqui dentro, mas ele não vai conseguir te derrubar. O diabo está achando que é fácil tocar em você, mas eu vim aqui mandar uma mensagem: a tua intimidade com Deus está tornando a tua casa guardada. Não é porque aqui vocês estão mais seguros, a gente vive no Rio de Janeiro, não é que aqui o índice de criminalidade é baixo. Todos os dias o diabo diz: vou bater esse carro, vou assaltar essa casa. Como? Se tem um anjo com uma espada de fogo desce embanhada dizendo: aqui não, aqui não, aqui não. O diabo até tentou, mas olha aí, Ives, está aqui. Ah, eu estou sentindo Deus nessa casa. Sacode quem está do seu lado e diz: tua intimidade está dando trabalho para o diabo. Tua entrega está dando trabalho para o diabo. Tua fidelidade está tirando a paz dos demônios. Não para. Eu sei que está sendo doloroso. Não para. Já há um ditado que diz: ninguém atira em árvore que não tem fruto. Não para. Porque a tua comunhão com Deus é que está fazendo o inimigo mirar a tua vida. O inferno diz: esquece o rei, esquece o exército, me dá o endereço do profeta. Alguém diz: ele está em Dotã, porque profeta tem endereço. Esse negócio que entrega, que faz, que acontece, mas ninguém sabe aonde congrega, debaixo de que autoridade espiritual está. Cuidado. Profeta tem endereço, a gente sabe onde encontra. Alguém diz: está em Dotã. Eu sei onde mora, eu sei onde congrega, eu sei onde cultua. É em Dotã. Vai até Dotã. Vai o inimigo, cerca a cidade. Versículo 14, eu repeti de forma proposital para ser didático. E vieram de noite e cercaram a cidade. E vieram de noite e cercaram da cidade. Eu imagino o moço do profeta acordando, se espreguiçando ainda, tirando as gemelas do olho. Quando ele abre os olhos, ele vê o lugar cercado de carros e cavaleiros aparelhados como se fosse para uma guerra. Mas o desejo era pegar um homem de oração. O desejo é pegar um homem que está alinhado com os céus. O desejo é pegar alguém que está no centro da vontade de Deus. É aqui que você aprende, pastor Zeri, a diferença de menino para profeta e de profeta para menino. Você não conhece na bonança quem é profeta e quem é menino. Você conhece na guerra, porque a guerra revela a estrutura
altura de cada um. Quando o menino ele vê o tamanho da investida, ele se desespera, e o brado natural dele é: ai meu Senhor, o que faremos? Em outras palavras, ele está dizendo: nós estamos cercados, não tem saída. Só que quando Eliseu olha para ele e começa a orar, o que Eliseu está dizendo é: eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas que se levantaram para tentar me destruir. A minha preocupação é se quem está ao meu lado está vendo o que eu estou vendo. Quem fica preocupado com o nível da investida é menino. Quem fica preocupado com o material que o inimigo está usando para te atacar é menino. Profeta não está nem aí para o que publicam. Profeta não está aí para afronta. Profeta não está nem aí porque o inimigo anda falando. O que ele quer saber é: quem está do meu lado está vendo o que eu estou vendo, ou você está perdido? Um homem norte-americano chamado Ernest Hemingway, um campeão do prêmio Nobel de literatura, sobrevivente de 2 guerras, ele é o autor da célebre frase que pergunta: quem está do seu lado nas trincheiras? Aí alguém responde: e isso importa? Aí ele responde: mais do que a própria guerra. Quem está do seu lado quando você está passando aperto? Alguém pergunta: isso é importante? Ele diz: mais do que a falta de recurso, mais do que a doença, mais do que as investidas. Eu não estou preocupado com gente que posta textão no grupo de família tentando denegrir a gente. Eu não estou preocupado com gente que está contando que aquela loja vem à falência para pegar o ponto que você tem. Eu não estou preocupado se alguém está gostando do jeito que prega, do jeito que canta, do jeito que grita, do jeito que desafina. Não, quem se preocupa com o nível de ataque, se a parede é preta, se a parede é cinza, se a parede é branca, se a parede é amarela. Quem se preocupa com o nível de ataque é menino. O que profeta quer saber é: quem está aqui no altar comigo? Está vendo o que eu estou vendo? Quem está ajudando no meio da igreja? Está vendo o que eu estou vendo? E os líderes de departamento estão vendo o que eu estou vendo? E quem está no departamento infantil está vendo o que eu estou vendo? E quem mora com você naquela casa está vendo o que você está vendo? Eu não me importo que o inimigo arme o circo dele, que ele monte a estratégia dele. O que eu quero saber: e quem congrega na Ives está vendo o que o profeta está vendo, ou está perdido no meio dessa guerra? Ah, meu Deus do céu, o diabo pode ter se levantado, mas Deus está dizendo para alguém: eu vou tirar essa cegueira hoje. É aqui, pastor, aqui tem muita gente que se perde na guerra, porque tem muita gente que não tem empatia com a limitação daquele que está do nosso lado. E tem muita santidade matando os outros. Não é porque não ora igual você, porque não vê o que você já viu, que não presta para estar do seu lado. Você precisa aprender a respeitar a limitação de pessoas que Deus colocou do seu lado. Tem gente que está contigo, mas não tem a espiritualidade que você tem. Tem gente que está contigo, mas não consegue orar como você ora. Tem gente que está contigo e não vê o que você vê. E tem muita gente jogando os outros no inferno, porque não está vivendo na santidade que você queria que eles vivessem. Eu estou falando de um homem que aprendeu aos pés de Elias. Um homem que não morreu, mas que fora trasladado aos céus. E nesse nível de escola espiritual, Eliseu poderia ter dado uma ensaboada nesse garoto. Tanto tempo andando comigo, ainda está com medo de afronta? Você não sabe que eu sou da escola de Elias, um homem que subiu no redemoinho aos céus, que viu carruagem de fogo, que jogou a capa, o Jordão abriu. Eliseu poderia ter falado muitas coisas para ele, mas ele entendeu: eu estou do lado de alguém que está comigo, vestiu a camisa, mas ainda não está no meu ritmo, ainda não conseguiu entender o que eu estou entendendo, ainda não conseguiu ver o que eu estou vendo, ainda não conseguiu discernir o que eu estou discernindo. E é nesse momento que muitas pessoas se confundem com o seu real inimigo. O inimigo não é quem mora com você naquela casa. Ele só não é tão espiritual como você, mas ele está no mesmo lado que você. O inimigo não é aquela pessoa que está tentando te ajudar na empresa.
O inimigo está minando tuas saídas, querendo te derrubar. E aí Eliseu me dá uma oração que a gente já sabe, mas a gente não faz, porque é mais fácil sentar numa rodinha de amigos falando mal das pessoas que não vivem o que a gente vive, do que tirá-las dali. É mais fácil comentar, viu como é que fez, viu como é que foi, viu que não está preparado para isso, do que fazer o que Eliseu vai fazer. Já que você não consegue enxergar, então não adianta eu ficar falando contigo, porque aonde o meu poder de argumentação se limita, o meu joelho, ele chega. Já que você não está vendo o que eu estou vendo, já pedi para parar de fazer isso, já conversei, estou tentando te acalmar dizendo, Deus está no controle. Mas tem alguém ainda com crise de ansiedade, tem alguém ainda preocupado, tem alguém ainda desesperado. Você está se perdendo porque você não quer assumir a responsabilidade espiritual dessa guerra. Deus não te permitiu ver o que você está vendo para você diminuir os outros com a sua visão. Deus te permitiu ver o que você está vendo para você trazer outros para o seu nível espiritual. E isso às vezes vai exigir mais de você do que quem está do seu lado. Aí é por isso que Eliseu diz, então minha conversa na horizontal acabou, já que você não vê, minha conversa é na vertical. Deus, eu já tentei falar, ela não percebeu que esse namoro não te agrada. Deus, eu já tentei explicar que essas conversas não te glorificam. O menino está preso no jogo, está preso na vida dele. Já tentei falar para esse homem que esses jogos não são da tua vontade. Não vou mais me desgastar. A partir de hoje vou usar as armas que o Senhor me deu. Abre os olhos dele, abre os olhos dele, abre os olhos dele. Se eu falar, pode ser que não aconteça, mas se o Senhor mostrar, se eu falar, pode ser que ela não entenda, mas se o Senhor mostrar, ele vai ver. Essas amizades não te glorificam, esse namoro não te glorifica, esse linguajar não te glorifica. Deus está chamando os profetas da Ives essa noite para tirar alguém da cegueira. Abre a boca e ora. Abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos. Quem veio para guerrear, quem veio para guerrear, vai, 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 agora, agora. Oh, levanta as mãos, abre a boca e diz, vai em casa, Deus, vai no quarto, Deus, vai na sala. Abre os olhos, urabacalabarabassura. Abre os olhos, abre os olhos. Papai está jogando no chão toda a escama. Agora, agora, pega, pega, pega. Vamos, tô sentindo Deus. Santo, um varão de guerra pisou na casa. Urabacalabassura e bicalabassura. Pega a autoridade, pega a autoridade, pega. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Olha Deus desarmando o laço. E minha meque ela minha suribicalarabassuga. E minha noque era manhã suribicalamandarabassura. Há uma autoridade de Deus nessa casa, e Deus está dizendo, vai ver o que não viu, não vai precisar se desgastar. Ora,
essa receita nunca mudou. É joelho no chão e boca no pó. Ora! Abre os olhos dele. Sabe o que é que ele vê, pastor? Um círculo dentro do círculo. Quando ele ora, abre os olhos desse moço, ele vê um círculo dentro do círculo. Eu precisava de 2 obreiros mais altos do que eu. Fácil, né, pastor? Se vier 3 é melhor ainda. Tem que ser alto. Vem também. Também não era tanto. Deus um dia me falou: vou te botar entre os grandes. Que assim, irmão, não imagina um anjo do meu tamanho. No máximo um cupido. Para ter credibilidade, né, pastor Zeri? Deus, abra os olhos do moço. Eliseu orando para que ele veja. Sabe o que ele viu? Versículo 17. A mídia dessa igreja está ligada comigo. E orou Eliseu e disse: abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que ele viu um monte, estava cheio de cavalos e carros de fogo. Aonde, gente? Aonde, gente? Diga: em redor de Eliseu. Versículo 14. O texto diz: o inimigo enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram. Sabe qual é a ideia do diabo, pastor Zeri? Não ter possibilidade de fuga. Cercaram a cidade e vieram de noite, para que quando eles acordassem, ter aquele impacto, não tem para onde sair. Só que eles cercaram a cidade, mas Eliseu já estava cercado. Aí o inimigo está pensando: eu quero ver como é que eles vão sair. E Eliseu: fica tranquilo, eu quero ver como é que eles vão entrar. Quando eu andar, vocês andam. Eles estão achando que eu ando sozinho. Eles estão achando que é fácil caluniar, se levantar, vou fechar, vai fazer. Fica tranquila, ninguém consegue cercar quem já está cercado. Ninguém consegue cercar quem já está cercado. O inimigo cercou a cidade, o inimigo cercou o bairro, o inimigo cercou a rua. E Deus cercou você, cercou tua casa, cercou teus filhos e diz: aqui ninguém entra, aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe. A Ive está comigo essa noite. A Ive está comigo essa noite. O inimigo disse: eu até quero destruir, mas como destruo? Deus fez um muro de fogo ao redor de Jó. Bate na mão de 2 e diz: eu estou guardado, eu estou guardado, eu estou guardado. Só quem acredita nessa palavra dá um salto dessa cadeira. Vem, Zeri, vem, Zeri. Quem dá glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Fica de pé, fazendo o barulho que o diabo não gosta.
não gosta. É noite de livramento. É noite de livramento. É noite de livramento. O bandido não vai destruir tua casa. O agiota não vai. O câncer não vai. Não vai. Não vai. Nós estamos cerca. Explode. Meu Deus, tem um muro de fogo ao teu redor.